Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje, lembrando que hoje é dia 28 de maio de 2020 e tem uma atividade para ser feita de história e essa atividade está em PDF aí para vocês, tá bom? Você vai fazer essa atividade com bastante atenção, é uma atividade avaliativa e nesse momento aqui a gente vai estar fazendo uma revisão, porque esses conteúdos que tem aí a gente já fez em sala, a gente já estudou em sala, então a gente só vai rever. E ao mesmo tempo que eu faço essa revisão, eu vou fazer a exposição dessa atividade de história. Ou seja, a gente vai fazendo uma revisão e ao mesmo tempo eu vou explicando o que você vai, como você deve proceder nas suas respostas, tá bom? Olha só. No início da sua atividade tem um texto. Esse texto se chama, o título dele é Arqueologia Descobre o Brasil. Gente, o que é arqueologia? A arqueologia é uma ciência que ela estuda os fósseis. O que são fósseis, pessoal? Fósseis são ossadas e essas ossadas a gente encontra em todas as regiões. São restos, são vestígios de civilizações passadas que com o passar do tempo esses ossos foram ficando soterrados e passaram-se vários anos e agora com as escavações que a arqueologia e a paleontologia nos propicia, a gente pode descobrir de quem que eram esses ossos, né? Quanto tempo atrás esses ossos remetem a civilizações, quanto tempo tem cada ossada. Então é interessante a gente observar que se não fosse a arqueologia, não teria como a gente estudar exatamente a história do Brasil, tá bom? Porque nem sempre teve a escrita. Então, como que a gente vai descobrir a história do Brasil no tempo em que não existia a escrita no Brasil? É através desses vestígios que a gente encontra, tá bom? E aí a gente vai interpretando esses vestígios e vai montando a interpretação do nosso passado, tá bom? Olha só. Então, junto com a arqueologia, nós estamos estudando história, né? Só que a história ela nunca vem sozinha. Ela sempre vai vir com uma outra ciência que vai ajudar nessa interpretação. Nós vamos ter a arqueologia, né, que vai fazer escavações, né, que vai fazer o estudo, que vai datar essas ossadas. É tudo muito sério. Nós vamos ter a paleontologia, que vai auxiliar, né, a arqueologia, e nós vamos ter a antropologia, que vai estudar o comportamento dessas sociedades antigas. Olha só, o comportamento. Então aqui nós vamos ter a interligação entre essas três para ajudar na interpretação da história e fazer a disciplina de história, né, e fazer a ciência história. Lembrando que não são só essas. A história, ela aceita várias outras ciências, ela trabalha em parceria com várias outras ciências. No texto de vocês, gente, está falando de uma ossada que foi encontrada no Brasil e essa ossada é muito antiga, né? Então, como que a gente encontrou essa ossada? Foram feitas através da arqueologia, paleontologia e escavações, e nessas escavações foram encontrados os fósseis, né? Que são essas ossadas que a gente encontrou. Esses fósseis são considerados vestígios. O que são vestígios? Aquilo que sobrou das sociedades passadas, né? Por exemplo, se eu como aqui carne farelinha, aquilo ali eu deixei um vestígio de que eu passei por ali. E assim, da mesma forma, são essas sociedades antigas. Esses vestígios são tudo o que restou das sociedades. Então, se a gente encontra um pedaço de cerâmica, se a gente encontra um osso, se a gente encontra uma ferramenta que remete a algo que não é da nossa sociedade, é de sociedades antigas, esse vestígio vai nos ajudar a entender como viviam essas sociedades, tá bom? Olha só, e dentro aqui desse conteúdo, nós temos o paleontólogo, nós temos o arqueólogo, nós temos o antropólogo. Agora, quem que é o historiador? Então, depois que a antropologia faz o trabalho dela, faz as escavações, dá uma possível data de quando que é, de que época mais ou menos são essas ossadas,
vem o historiador. O historiador, quem que ele é? Ele vai pegar esse material e ele vai interpretar como que viviam essas sociedades através desse material cedido por essas ciências aqui. Então, o historiador, na verdade, é um pesquisador. Ele é um detetive do passado. Então, ele vai, através dos vestígios, procurando pistas para poder entender o passado, certo? Então, olha só, o historiador, na verdade, é o quê? O historiador é um detetive do passado. E através dessas ciências ele vai interpretar da melhor forma possível, tentando ser mais real possível com aquilo que ele está estudando. Lembrando que nem sempre vai ser exatamente como está escrito, porque a gente não estava lá para saber como que viveram essas sociedades. Mas os vestígios que a gente tem levam a gente a entender, interpretar que essas sociedades se organizaram daquela seguinte forma, tá bom? Olha só, o que faz o historiador então? O historiador, ele interpreta o passado. Ele vai tentar dizer, através dessas outras ciências aqui, o que aconteceu no passado, tá bom? Então, é importante essa profissão, sim, é extremamente importante, senão a gente vai ficar sem história, né? A gente vai ficar sem passar esses acontecimentos que acontecem com a gente para o nosso futuro e do passado para nós agora, tá bom? Olha só, gente, esse texto, você vai fazer uma interpretação dele. Nesse texto ele fala de fósseis, fala de vestígios, fala das outras ciências que ajudaram o Brasil, fala de uma ossada que foi encontrada aqui no Brasil. E a partir desse texto você vai responder as questões 1 até a questão 6, ou seja, é interpretação. Só que é uma interpretação que exige de você conhecimento disso tudo aqui que eu expliquei. Vestígios, fósseis, quem que é o historiador, o que ele faz, para que ele serve, né? E assim por diante. Olha só, na questão 7, eu coloquei uma tela, uma pintura para vocês. Essa tela, ela é bem conhecida, é a tela da independência. Ou seja, em determinada época, houve uma independência do Brasil. O Brasil deixou de pertencer a Portugal. Como tudo isso foi acontecer? A gente já viu em aulas passadas que não foi de uma hora para outra, que teve uma sequência de fatos que gerou a independência do Brasil. Certo? Então, olha só, você vai observar essa tela. O que você consegue visualizar nessa tela? Tem pessoas, tem animais, por essa tela dá para entender o que está acontecendo ali? Ali é que você vai analisar os fatos. E aí, ó, pessoas, quem estão lá? Quem são essas pessoas na sua opinião? Quais aspectos naturais? Tem árvore, tem rio, o que tem em volta desse conjunto de pessoas? E tem um homem lá no centro dessa imagem, que ele está em cima do cavalo e ele está levantando uma espada para cima. Quem que é esse homem? Né? É interessante você observar isso e relembrar. Quem é esse homem? O que ele fez? O que ele estava fazendo naquela imagem? E que dia aconteceu isso? Em que mês? Em que ano? São três questões para a gente ver aqui, ó, o dia, né? O mês que isso aconteceu e o ano. Então, lembrando que aqui a gente está falando da independência do Brasil. Então, essa tela, ela remete a esse acontecimento. E é isso que você vai fazer para você responder as questões A e B da número 7, tá bom? Bom, pessoal, leia com bastante atenção, nunca leia um texto só uma vez, leia sempre mais de uma vez, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.